Fala, turma, beleza? É recorrente acontecer do usuário seu tá preenchendo um formulário, colocando as informações e sem querer ele atualiza a página. Seja por estar no celular e arrasta para baixo e dá aquela atualizada na página, ele acaba perdendo tudo que ele já informou. Então, uma maneira de contornar isso, sem precisar guardar esses dados em cookies, por exemplo, ou fazer o autobinding já gravando no banco, você pode tentar prevenir que o usuário faça o refresh acidental no seu aplicativo. Nesse aplicativo aqui, eu coloquei um código JavaScript, mas não se preocupa, ele é simples. O editor desse app está aqui embaixo na descrição do vídeo, então você consegue copiar também normalmente. Eu coloquei aqui um teste. Primeiro teste, faz um refresh na página, ele vai atualizar. Então vou vir aqui, vou clicar para fazer o refresh. Ele vai atualizar rapidinho, não aconteceu nada. Agora eu vou editar aqui qualquer input. Vou colocar meu nome. Se eu vier e clicar no refresh, agora ele me avisa. É possível que as alterações feitas não sejam salvas. Se eu clicar recarregar, evidentemente recarrega. Se eu clicar cancelar, ele não recarrega e permanece na página tranquilamente. Mesmo que eu apague os dados e dê o refresh, aquele input em algum momento foi alterado. Então, a minha variável de controle para saber se eu tenho que reiniciar a página ou não, se aliás, dar o refresh, permitir dar o refresh, ela já está ativa, ok? Então você vai lá, coloca os seus dados e, ok, se eu tentar atualizar, como já vimos, ele não vai deixar. Se eu clicar para gravar, neste app, que é só um exemplo da mecânica, não está gravando nada, evidentemente, mas você teria seus workflows de gravação, mas também tem um workflow importante de zerar o status da variável de que não pode permitir dar o refresh. Então ele até fala aqui brincando. Seus dados foram gravados com sucesso. Não foram, né? Aqui é só um teste. Agora você pode atualizar a página tranquilamente. Então, se eu vier aqui e der o refresh, ele permitiu fazer o refresh na página, ok? Já vou mostrar o editor para vocês, mas vamos fazer um apanhado geral sobre como é a configuração. Primeira coisa, você tem que instalar o plugin Toolbox. Então, você vai lá em plugins e busca pelo Toolbox, este plugin aqui. Você só precisa instalar ele, não precisa fazer mais nada, não precisa colocar nada dele na tela. Você vai colocar um elemento HTML na sua página. Você vai vir aqui no seu editor, buscar aqui nos assets por HTML, clicar nele e clicar na página. Eu não vou fazer porque o meu já está feito. Você vai pegar este código aqui, se você clicar aqui, ele copia para a área de transferência e colar dentro desse HTML. Meu HTML está aqui, ele está com esse código já colado. Ok. Terceira coisa. No page load da página, você tem que ativar o monitor de refresh da página. Então, tem até o código aqui para copiar também. Lá no nosso editor, no workflow, nós temos elementos do exemplo aqui, o page is loaded. Então você vai lá, novo, geral, page is loaded. É isso que você vai fazer. Eu não vou fazer aqui porque o meu já está feito. Então vem aqui, no page is loaded, você vai chamar um evento de run JavaScript. Você vai clicar aqui para adicionar um novo, escreve run JavaScript. Ele aparece agora porque a gente instalou o plugin Toolbox. É para isso que a gente precisa dele. A gente só vai usar o run JavaScript. E aquele script está colado aqui dentro. Ok? Ok. Então, já fizemos o terceiro passo. Quarto passo. Essa é a parte um pouquinho mais trabalhosa. Para cada input que você tiver na tela, que se você quer controlar, você deve criar um workflow do tipo elemento, o valor de um input foi alterado. Então, você vai lá, clicar novo evento, elemento, o valor de um input foi alterado. Você vem aqui, novo workflow de elemento, o valor de um input foi alterado. Aqui você configura qual que é o input que fez, qual input você vai monitorar. Se tiver alteração naquele input, ele vai acontecer alguma coisa. Eu já fiz os meus inputs da tela, então não vou colocar aqui. Infelizmente, você vai fazer um workflow desse para cada input da sua tela. No evento, você vai colocar um run JavaScript, como já acabamos de fazer agora há pouco, com esse script aqui, ó, habilitar a prevenção do refresh. Você pode copiar aqui também e colar lá dentro. Só isso. Só o valor ter sido alterado naquele input, ele vai rodar essa habilitação do anti-refresh. Por isso que aquela hora, mesmo que eu tenha apagado o valor, eu já tinha setado a variável para habilitar o prevent refresh. Então, mesmo quando eu apaguei o valor do meu input e deu refresh, ele deu o alerta. Ele não está vinculado a ter informação no input. Ele está vinculado a eu ter habilitado a prevenção do refresh, ok? Próximo passo. E para finalizar,
para permitir que o refresh ocorra normalmente, porque só de colocar isso aqui, ele vai bloquear o refresh, ele vai dar aquele alertinha. Só que quando você gravar, você quer enviar o usuário para outra tela, ele vai dar aquele alerta. Se tentar sair da tela, ele vai dar aquele alerta. Só que você já gravou, o dado já persistiu no banco de dados, então você não precisa mais dar o refresh, dar o alerta de prevenção de refresh. Então lá no nosso botão de gravar, você vai chamar novamente um run JavaScript com este código aqui. Prevent page refresh. Aliás, aqui embaixo está errado, né? Já vou ajustar no código quando vocês estiverem vendo. Não é prevent page refresh. Isso aqui é a habilitação no page load. É esse aqui, ó. Disable prevent refresh. Então, lá no meu botão de gravar, eu tenho este JavaScript. Disable prevent refresh. Deixa eu até já arrumar aqui ao vivo. É isso aqui. Disable prevent refresh. Ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui o nosso editor. O meu HTML que está aqui. Inclusive, o HTML ele está como invisível. Tem coisas no app que a gente cria, tem que deixar aquele elementinho de plugin invisível. O HTML não tem problema, eu posso deixar ele invisível no page load que não tem problema nenhum. Então ele não vai carregar no page load, não atrapalha o visual da minha página, mas o script é carregado e eu consigo chamar pelo run JavaScript essa informação aqui. É só para isso que serve esse HTML. O script de prevenção de abertura, aliás, de refresh da página, está aqui. Aí tem a variável para desabilitar ele, que a gente coloca no botão, e a variável para habilitar ele, que a gente coloca para cada input alterado, beleza? Aí agora é só copiar as informações da maneira que estão aqui, que tá molezinha. A única coisa que eu identifiquei, mas eu não considero um problema, é o seguinte. Se eu vier aqui, ó, atualizei a página. Se eu vier aqui, escrever meu nome, Davi, e der um refresh, eu alterei o input. Então vamos lá, a gente tem um workflow monitorando se o input foi alterado. Ele foi alterado. Só que se eu tentar dar o refresh aqui agora, ele vai dar. Por que que isso acontece? Aquele workflow que habilita a variável para controlar, para gerenciar se deve ou não ser atualizada a página, ele executa quando o valor do input é alterado. Eu posso escrever aqui e esperar um tempão. Porque o Bubble tem até aquele delayzinho, quando você escreve alguma coisa e está usando como filtro, você vê que ele demora um pouquinho para carregar. Ele tem um delayzinho de atualização. Aqui, ó, ficamos conversando por uns 15 segundos. Se eu der o refresh, ele vai funcionar. O que eu preciso fazer para funcionar? Ter o valor do input alterado. Então, eu coloco aqui meu nome. Se eu clicar fora, nesse momento ele chamou aquele workflow. Ele entendeu que meu input foi alterado, porque eu cliquei fora. Se eu tentar dar refresh agora, ele vai me dar o alerta. Por que eu não vejo isso tanto como um problema? Porque num formulário onde você esteja tentando prevenir esse tipo de coisa, você normalmente vai ter uma sequência de campos. Por isso você quer salvar a vida do seu usuário. Você não quer que ele perca aquele monte de campos que ele digitou. Então você vai ter isso para cada input. Então eu vou colocar aqui, ó, meu nome, Davi. E já vou para o telefone, coloco lá. Então, só de eu ter saído desse campo para esse, ele já chamou aquele workflow que habilita o monitor de refresh. Então, se ele tentar dar o refresh sem gravar, ele vai dar o alertinha. Gravou o dado? Beleza, está persistido no banco, posso permitir que ele faça o refresh da minha página. Beleza? Espero que tenha curtido. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que a gente ajuda. Valeu!